Olá pessoal, eu vou gravar aqui algumas questões da banca legal e concurso para o concurso que terá agora, que está previsto o edital agora para dezembro, para a Prefeitura Municipal de Osório. Então serão diversos cargos, né, para diversas áreas, e esta matéria que é do regime jurídico dos servidores públicos do município de Osório, ela cai para todos os cargos, assim como a lei orgânica e o plano de carreira, além de português, matemática, raciocínio lógico, para quase todos os cargos caem. Então, a gente está montando um curso, a gente já tem, esse curso já está disponível, com essas matérias que a gente gravou, que são comuns a todos os cargos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a banca trabalha, como ela questiona essas perguntas, essas questões em cima da matéria, do regime jurídico. E aqui nós vamos ver um exemplo de uma questão que caiu em 2016 do concurso para assistente administrativo para a Prefeitura aqui do Rio Grande do Sul, nessa prefeitura de Turuçu, município de Turuçu. Então, vamos ver ali. A questão é o seguinte, diz assim, o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem ali os motivos determinantes da aposentadoria. Daí nós temos aqui 5 alternativas. Então, eu vou explicar para vocês cada um desses conceitos de A até E e depois nós vamos voltar para essa questão e tentar fazer. Mas agora, a pergunta que cai nesse concurso é o retorno do servidor aposentado. Vamos imaginar hipoteticamente que um servidor tenha se aposentado por invalidez, tá? Então, ele retorna à atividade no serviço público, que ele tinha sido aposentado por invalidez e ele retorna ao serviço público. Como é que é o nome que se dá a esta forma de preencher um cargo? Porque existem as formas de provimento dos cargos públicos, de como eles são preenchidos, que está lá no artigo 8º do regime jurídico do município de Osório. Então, nós vamos ver cada um desses conceitos, eu vou explicar, e depois nós vamos voltar e tentar fazer e ver qual é a resposta desta alternativa. Então, nós temos aqui as formas que os cargos são preenchidos, os cargos são providos, tá? Provimento é de preenchimento dos cargos. Está lá no artigo 8º, então nós temos essas 7 alternativas que tem na lei. A nomeação, então quando alguém faz um concurso público, ele é nomeado para aquele cargo, depois ele toma posse e entra em exercício, tá? A recondução é uma das formas de preencher também, prover o cargo público. Nós vamos ver os conceitos daqui a pouco. Readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. Então, vamos começar aqui pela reversão. Está lá no regime jurídico de servidores do município de Osório, no artigo 25. O que diz lá esse conceito? Reversão é o retorno, é o reingresso, então, do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificada em processo que não subsistem os motivos que determinaram a aposentadoria dele. Então, vamos imaginar hipoteticamente que alguém tenha sofrido um acidente, ficou inválido, mas essa invalidez não foi permanente, foi temporária. Então, ele se aposentou, ficou lá em licença saúde por 2 anos, 24 meses, né, que é o prazo que eles ficam em licença, e depois ele é aposentado por invalidez. Passado 1 ano, 2 anos, ele melhora, ele fica curado dessa sua moléstia, dessa sua invalidez, seu problema, digamos, era um problema muscular, um problema de atrofia, e com fisioterapia ele melhorou. Nesse caso, ele vai retornar, ele vai reingressar ao serviço público. Como é que é o nome que se dá isso? Reversão. Era esta questão que tinha lá no nosso concurso da prefeitura, lá que caiu. Então, a resposta para esta questão seria a reversão, tá? A reversão ela pode ser a pedido, né, do servidor ou de ofício, né? A administração determina que ele volta. Sempre tem que ter a vaga, né, condicionado sempre a existência de vaga. Também uma junta médica, né, é feita uma inspeção médica, uma junta médica que comprova que ele tem capacidade para exercer esse seu cargo. Vamos ver um outro conceito, recondução. O que é a recondução? Pode ser que caia também isso no concurso. É o retorno do servidor, então, estável, né, ao cargo anteriormente ocupado, e ela decorre de algumas formas, tá? Então, a recondução é o retorno do servidor, né, ao cargo anteriormente ocupado.
O conceito é servidor estável, tá? Mas no artigo 23 da lei de Osório não fala essa expressão estável, mas é o retorno de um servidor estável, que é o nome que se dá à recondução. A recondução ela decorre, então, de duas formas: falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo. Então, digamos que ele tenha feito um concurso, já tenha estabilidade, né, em um determinado cargo, e ele faz para um outro cargo. E no estágio probatório lá ele não era eficiente, não tinha capacidade para exercer aquela função. Então ele, como diz aqui, a falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo. Então ele vai, digamos, ser exonerado daquele cargo e ele retorna, por isso que é estável, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado, porque ele já tinha estabilidade naquele cargo. E a reintegração do anterior ocupante. O que é a reintegração que nós vamos ver daqui a pouco? Quando alguém é demitido, injustamente ou ilegalmente, e essa sentença depois é invalidada por uma decisão judicial, esse servidor ele pode ser reintegrado, né, ao cargo anteriormente ocupado. Então, quando ele é demitido, ele perde o cargo, porque ele é demitido. E se isso é provado que foi injusto, foi ilegal, né, uma perseguição a um determinado servidor, e judicialmente um juiz determina que ele reingresse, né, que ele ganhe essa ação para reingressar no serviço público, o nome que se dá a essa forma de provimento é reintegração. Então, quando ele é reintegrado ao cargo, aquele eventual ocupante do cargo do servidor que foi demitido, que agora foi reintegrado por uma decisão judicial, aquele servidor vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Por isso que é o nome que se dá também de a recondução, quando há uma reintegração do anterior ocupante. Vamos ver agora o próximo conceito. Readaptação, está lá no artigo 24 da nossa lei. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada então numa inspeção médica. Vamos imaginar hipoteticamente um servidor do município, motorista, lá tenha sofrido um acidente. E nesse acidente ele ficou com um problema grave, motor, no braço, na perna, na coluna, né? Então, ele não tem mais condições de exercer aquela função de motorista, por causa que pode dar dor, dificuldades que ele pode ter em exercer essa função. Então, ele vai ser readaptado. Readaptado num cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tem, né, que ele tenha sofrido, né, na sua capacidade física ou até mental. E uma junta médica que vai dizer qual é que é a limitação e em qual cargo que seria mais compatível com as atribuições e responsabilidades. Então, ele é readaptado para trabalhar num outro cargo, numa outra função. Ele não é aposentado por invalidez, porque ele pode trabalhar, mas ele não pode ser motorista, mas ele pode trabalhar na parte administrativa, ser a chefia dos motoristas, cuidar da parte do almoxarifado, das entradas e saídas dos veículos, digamos que trabalha numa garagem. Então, ele pode ter outras atribuições, né, que são compatíveis com a limitação que ele sofreu física ou mentalmente. Reintegração, já comentamos um pouquinho antes, né? O conceito é o retorno, é o reingresso, é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando anulada, invalidada sua demissão por uma decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, né, por ter sido injusta e ilegal essa demissão dele. Então, quando alguém é demitido e essa demissão tenha sido anulada porque ela foi inválida, porque ela foi injusta, ela foi ilegal, né, então uma decisão pode ser administrativa ou judicial, vai determinar que ele seja reintegrado, né? Então, ele é reintegrado ao cargo que ele ocupava antes. E ele recebe todas as vantagens que ele ficou sem receber durante aquele período que ele estava fora do cargo. Está lá no artigo 29 da nossa lei, do município de Osório. Então, a reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por uma decisão judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Ele recebe tudo aquilo que ele deixou de receber naquele período que ele ficou fora do serviço público. Então, esse é o conceito de reintegração.
E agora vamos ver o último conceito de aproveitamento. O que é aproveitamento? Então, vamos imaginar, lá no artigo 30, 31 do nosso regime jurídico aqui do município de Osório. Vamos imaginar hipoteticamente que um cargo tenha sido extinto, ou foi declarado que aquela função, aquele cargo é desnecessário. Às vezes tem extinção de cargos. Então, quando o servidor tem estabilidade, ele tem estabilidade no serviço público, não no cargo público. No cargo, só os vitalícios que tem, por exemplo, um juiz, né, o Ministério Público, né, esses cargos, um tabelião, esses que trabalham nos registros de imóveis, né, então esses servidores, eles têm, alguns deles têm a vitaliciedade, então eles têm a vitaliciedade no cargo. Agora, nós servidores, né, eu também sou servidor público, sou oficial de justiça em Porto Alegre, então eu tenho a estabilidade no serviço público, não no cargo. O cargo pode ser extinto, né, ou pode ser declarado que ele é desnecessário, e eles mudam o nome do cargo, mas o servidor, então ele é aproveitado, se ele é estável, ele é aproveitado em outro cargo, compatível, né, com aquela função que ele exercia. Ou ele fica em disponibilidade remunerada, fica à disposição da administração para ser aproveitado em algum outro cargo. Então, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente, por sua natureza e retribuição, àquele que era titular. Então, ele sempre vai ser aproveitado num cargo equivalente, pela natureza do cargo que ele exercia e com a retribuição do cargo que ele recebia. Então, isso é o aproveitamento. Agora nós vamos voltar lá para aquela questão que nós estávamos fazendo e vamos ver qual é que é a resposta. Então, digamos que essa questão caia no nosso concurso. Nós teríamos agora, depois de ter visto, estudado os conceitos, muito mais facilidade de acertar essa questão com segurança, com certeza de estar marcando a resposta certa. Então, nós já vimos que o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo quando não subsistem mais os motivos que determinaram a aposentadoria dele por invalidez, o nome que se dá a esta forma de preencher o cargo é reversão, ali na letra C, como nós vimos o conceito. Então, reversão seria a alternativa correta para esta questão. Pessoal, nós estamos com um curso aqui no IPC Concurso, e eu sou um dos professores, meu nome é Larry Mendes, eu sou um dos professores que dou aula aqui no IPC, além dos outros professores que também dão aula para esse concurso. Então, caso vocês tenham interesse em fazer esse curso, se preparar para esse concurso com antecedência, que o edital está previsto agora para dezembro. Então, vai ficar aqui na sequência o link onde vocês podem se inscrever, também vai ter o site, o telefone, os dados do IPC para vocês eventualmente fazerem o EAD, caso vocês tenham interesse. Então, eu dou aula na parte de legislação, então esta matéria aqui, por exemplo, é a parte que eu dou, e os outros professores também trabalham questões, né? E nós vamos trabalhar algumas questões da banca legal e concursos, e nós temos de outras bancas também para que vocês tenham uma ideia como é que as questões caem nos concursos, né? Mas a gente tem também questões dessa banca que faz alguns concursos aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, então em outros lugares a gente pega essas questões e adapta aqui para o município de Osório. Aqui, exatamente essa mesma matéria tem na lei aqui de Osório, então caiu lá no concurso dessa prefeitura do Rio Grande do Sul, e caso vocês tenham então interesse em se preparar com antecedência e tentar acertar o maior número possível de questões, nós vamos fazer de tudo aqui para que vocês gabaritem essa prova e consigam ter um ótimo aproveitamento. Só para vocês terem uma ideia, nos concursos anteriores que nós tivemos para a Prefeitura de Osório, o primeiro colocado foi o nosso aluno. Então, vale a pena o pessoal se preparar, e tá de parabéns o pessoal que se preparou e estudou, né? O esforço, a dedicação deles fez com que eles conseguiram passar e passar bem no concurso. Então, a gente aqui como professores, a gente vai fazer de tudo para que vocês tenham esquemas, resumos, dicas, né, de como as bancas questionam, como elas pedem, como elas fazem as questões. E aqui, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de como dá para acertar com facilidade uma questão depois que a gente sabe a matéria, a gente sabe os conceitos. Tá ok?